Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Aqui vos fala Alcídio, quem é, a partir de Moçambique. Portanto, em Moçambique são agora 8 horas e 31 minutos. Quer dizer que temos uma diferença de 5 horas de tempo entre Moçambique e Brasil. Para nós é boa noite, a partir de Moçambique. Quero, desde já, agradecer aos professores e às professoras, as professoras e aos professores, por participarem, portanto, neste evento. Eu aproveito também o ensejo para informar que nesta sessão não há a lista de presença. Então, vou aqui lembrar que é necessário se inscreverem, não é? Se inscreverem no evento para que, a posterior, tenham a certificação. Portanto, para fazer a inscrição, é preciso entrar para o site do evento. Portanto, o site do evento está disponível na descrição do próprio vídeo. Quero também dizer que vamos agora presenciar a locução da professora Tamires Gomes. Boa tarde. Tudo bem, Tamires? Boa tarde, tudo bem? Oi, Alcídio, tudo bem? Tudo bem. Consegue me ouvir? Acho que seu microfone está fechado. Opa, ele está aberto. Não, está aberto. Interessante, mas a gente não está ouvindo. Tá bem baixinho, precisa aumentar um pouquinho mais. Ah, tá baixinho? Você está ouvindo ele, Fer? Tá. Fala de novo, Alcídio, faz favor. E agora, como é que está? Tá baixinho, ó. Vê se você tem onde aumentar o som, ou tira o fone. Talvez. Não. Outro dia que a gente conversou, funcionou bem. Estava funcionando até agora. Ah, então foi minha presença. Não, foi o começo. Não, pelo amor de Deus. A gente estava conversando até antes um pouquinho de começar, né, Alcídia? Bom, eu entrei aqui para desejar um bom curso. Fernando, obrigada pelo apoio. Tamires, obrigada pela disponibilidade. O Alcídio também. E obrigada para todo mundo que está aqui para prestigiar o curso da Tamires. É um trabalho muito bonito que ela terminou agora. Está terminando, né, Tamires? E eu acho que é um tema bem legal para o momento. Então, sucesso para vocês. Eu tenho mais uma sala ainda para passar, viu? Então por isso que eu estou saindo. Obrigada, tchau. Alcídio, tirou o fone? Não foi. Acho que está travando. Não dá para te ouvir. Não. Não dá. O Alcídio tá retornando já daqui a pouquinho, daí ele só vou dar alguns recados para quem já está presente, lembrando que nós não temos lista de presença, tá, pessoal? Aí ele tá voltando.
E quem não fez inscrição ainda no evento, por favor, façam para poder receber o certificado. Deu certo, Alcídio? Agora vamos ver. Conseguem me ouvir? Perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu vou aproveitar agora que me ouvem. Conforme ia dizendo que vamos ouvir agora este mini curso, vamos participar e vamos ter o prazer de ouvir a professora Tamires Gomes, que vai, portanto, abordar sobre esta formação científica com o tema produção de vacinas e o combate à fake news. Talvez antes de passar a palavra à professora, queria rapidamente fazer uma partilha sobre alguns dados da sua biografia. Dizer que a professora Tamires Gomes é licenciada em Ciências Biológicas. Para além de ser licenciada em Ciências Biológicas, a professora Tamires é professora de Química no Colégio Soter e é também mestranda em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Federal de São Paulo. A sublinhar que este minicurso que vamos agora participar faz parte do seu trabalho, portanto, no qual a professora Gomes desenvolveu um site com um curso em formato de ensino à distância. Portanto, este curso foi direcionado para o ensino da temática vacinas, visando combate à fake news. Vou abandonar agora a prolixidade, eu vou passar a palavra para a professora Tamires Gomes para dirigir esta sessão. Muito obrigado, professora. Tem a palavra. Obrigada, Alcídio. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Como o Alcídio mencionou, esse trabalho que eu desenvolvi foi um trabalho com um site. Então, por conta da pandemia, eu desenvolvi um site para abordar sobre vacinas e fake news. Hoje eu trago uma adaptação desse projeto para a gente poder fazer um mini curso e ver como fazer essa abordagem em sala de aula. Então, como trabalhar esse tema em sala de aula. E aí, hoje a gente vai entender um pouquinho o que é fake news, como é o processo de produção de uma vacina, né, alguns aspectos históricos durante esse curso. E ao final, eu desenvolvi um material que é um jogo para ser aplicado em sala de aula, para fazer a abordagem desses elementos, né, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, e depois o pessoal vai estar compartilhando com vocês esse jogo também, tá bom? Eu fiz um material de apoio, é só para a gente ter um olhar e uma direção de como vai se desenvolver o nosso curso, tá bom? Não sei com questões de dúvidas, mas se surgir alguma dúvida, pode ir perguntando, o Alcídio, a Fernanda vão me passando e eu vou respondendo, né? E aí, eu acho que nessa forma fica melhor, porque a gente já tira aquela dúvida momentânea, talvez dentro do tema, né, em algum momento específico, tá bom? Bom, então eu fiz aqui alguns slides só para orientar mesmo, né, essa dinâmica do nosso curso, tá? E aí é um curso sobre intitulado Formação Científica, a Produção de Vacinas e o Combate à Fake News. E aí eu separei uma tirinha para a gente refletir um pouco como que as fake news, elas, né, podem ser tão assustadoras. E aí tem uma tirinha assim, tá fantasiado de qual monstro? E o menino responde, fake news. E eu queria saber de cada um aqui, porque ele visualizou fake news um monstro. Como que as fake news podem se transformar em um monstro? Em quais segmentos, né? Vocês imaginam que essas fake news são monstros aí? Em quais segmentos da nossa atualidade? Felipe comentou aqui política.
saúde, correntes do WhatsApp, saúde, doenças, correntes do WhatsApp, né? São temas que a gente consegue ver muitas fake news, né? E elas acabam influenciando, né, as pessoas. Então, por isso as fake news são de fato um monstro, né? Para a saúde, as fake news são já concretizadas como um monstro. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, reconhece a fake news como um dos problemas, né, para a saúde, para condições de saúde. Então, em 2019, eles listaram as fake news como um dos riscos à saúde da população mundial. Então, a gente vê que, de fato, é um monstro, né? E é claro que em outros setores, a gente vê que também tem influência nas questões políticas, nas questões ambientais. Hoje a gente vai discutir um pouco desse segmento direcionado ao tema vacinas, mas as fake news é um problema geral, né, que a gente consegue identificar. E aí, por que elas são tão terríveis, né? Porque elas se espalham muito rápido. Então, as fake news, elas se espalham 6 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Isso porque, eu lendo alguns artigos, principalmente um artigo de Monari Filho, eles indicam que as fake news, elas usam artifícios, né, do dia a dia. Então, usam imagens, usam áudios, que são formas de informação mais rápidas, né? Se propagam mais rápido uma imagem e um áudio do que um texto, né? Do que uma notícia. Então, por isso elas têm essa chance de se espalhar mais rápido e também serem compartilhadas. E aí até a mensagem como ela é propagada, ela já usa artifícios para poder se disseminar mais rápido e também induzir cada vez mais leitores, tá? Então, por isso as fake news são tão preocupantes e elas vêm atingindo, né, vários públicos, né, de pessoas com diferentes idades, diferentes formações, e por isso são tão nocivas. E aí é um tema que é importante a gente debater em sala de aula. Mas o que seriam aí fake news, né? Então, se a gente define fake news, o termo em português significa notícias falsas e elas são informações noticiosas que buscam alertar o público para alguma situação ou retratar um ponto de vista de um acontecimento. Entretanto, como se pode deduzir pelo nome, possui parte ou todo o seu conteúdo composto de informações inverídicas. Então, não existe apenas um tipo de fake news. A gente vai ver aqui nesse curso que há vários tipos de fake news. Então, elas têm formatos, têm padrões diferentes e têm tipos diferentes também. Mas todas têm um objetivo comum, que é induzir, né, a um erro, você receber uma informação falsa. Então, o objetivo da fake news é esse. Aí, ou tendem a querer difamar algo, alguém, ou tendem a trazer uma informação incorreta no segmento da saúde. No caso das vacinas, o objetivo é induzir a não vacinação, tá? Então, as fake news, elas trazem essas informações incorretas. E aí, antes de falar um pouquinho mais sobre fake news, como a gente reconhece uma fake news, como a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão das vacinas, até porque as fake news, elas são uma das formas, né, que já documentado que está relacionado aos índices baixos de vacinação. Então, algumas pessoas deixam de se vacinar porque recebem uma notícia falsa. E aí, esse é um dos aspectos que está relacionado aos índices baixos de vacinação. É claro que a gente tem outros, mas se a gente já consegue trabalhar, discutir em sala de aula e impedir uma dessas formas, né, é um trabalho que já vai render um fruto, né? Então, por isso é tão importante discutir esse tema em sala de aula, porque as fake news é um dos braços, né, que dificultam aí e está relacionado aos índices baixos de vacinação. E aí, quando a gente fala em vacinas, né, o primeiro método de imunização, ele é voltado para uma doença viral, para uma doença causada por um vírus, que é a varíola, tá? Então, aqui no nosso país, eu vou trazer aspectos históricos, tanto do Brasil, quanto em outros locais do mundo, tá?
Aqui no Brasil, a primeira epidemia de varíola, ela é registrada em 1563. E aí a varíola é aquela popular, não sei se vocês já viram em alguma série, filme, que o pessoal usa o termo bexiga, né? Aquela popular bexiga, porque ela causava algumas feridas que levavam a desfigurar a pessoa, né? Deixar ela desfigurada. E em 1796, a gente tem o primeiro método de imunização descrito pelo cientista Edward Jenner. Esse método consistia em fazer alguns cortes, algumas incisões, e inocular pus de vaca, né? Porque as vacas, os bovinos, eles eram acometidos por um tipo de varíola, né, bovina, então uma varíola que só atingia bovinos. E quando as pessoas recebiam a inoculação desse pus de vaca, algumas desenvolviam sintomas brandos, né, da varíola, outras nem apresentavam alguns sintomas brandos, mas quando entravam em contato com o vírus causador da varíola humana, essas pessoas não apresentavam sintomas tão agravados e reduzia o risco de óbito, né, o risco de morte. Então, por isso, esse é o primeiro método de imunização descrito aí, né, e conhecido na nossa sociedade. E aí, mesmo quando surge o primeiro método de imunização, ele já surge com aquele receio da população. Então, não foi algo assim, que todo mundo correu para receber. Pelo contrário, a maioria da população tinha receio desse método, porque acreditava que partes de vaca ia crescer sobre o corpo dela. Então, no local onde ela tivesse contato com o pus, né, da vaca, ela ia crescer partes de vaca aí no seu corpo. E aí a gente pode perceber que os métodos de imunização, independente da época, as pessoas sempre tiveram receio, elas sempre tiveram medo, né, de um possível efeito adverso, que até hoje é o que é propagado em fake news, né? As vacinas podem causar isso, podem ocasionar aquilo. Então, esse medo de algum efeito sempre existiu junto com a questão das vacinas. E alguns estudos indicam que quanto maior o conhecimento das pessoas sobre o tema, né, sobre as vacinas, sobre o seu papel, né, elas tendem a se vacinar e tendem a cair menos em fake news, tendem a acreditar menos em fake news. Então, mais uma vez, reforça essa necessidade de discutir o tema, né? E é importante, né, a gente ver que o receio sempre fez parte também quando se fala em imunizações. E aí, caminhando um pouquinho na história, nós temos a introdução da primeira geração de vacinas, de fato desenvolvida em laboratórios, foi uma vacina para combater a raiva, né? Ela foi desenvolvida por Louis Pasteur, às vezes a gente só lembra dele pelo método de pasteurização, mas ele foi um pesquisador, um microbiologista muito importante que contribuiu em diversos segmentos, não só no método de pasteurização, mas também com a produção de vacinas. Então, a gente tem o desenvolvimento da primeira vacina aí para controlar a raiva. E aqui no Brasil, em 1901, caminhando um pouquinho mais na história, nós temos a instalação do Instituto Butantan, né, com o objetivo de controlar a disseminação da peste bubônica. E andando um pouquinho mais aí na história, em 1959, a Organização Mundial da Saúde, ela lança um plano para erradicar a varíola. Então, usando imunizantes, usando vacinas, eles vão vacinar pessoas em todo o mundo a fim de controlar essa doença, tá? No nosso país, a varíola é considerada erradicada em 1973 e a varíola é considerada erradicada em todo o mundo em 1980. Só lembrando, gente, que isso é para a varíola humana, né? Atualmente a gente tem um surto de varíola, mas não é de varíola humana, tá? É a varíola conhecida como varíola do macaco, né? E o agente causador, o vírus, é diferente do agente causador da varíola humana, essa que já é erradicada em todo o mundo, bom? E aí isso mostrou que as vacinas são eficientes. Ao erradicar uma doença utilizando vacinas, isso mostrou para a sociedade que as vacinas são eficientes e que elas podem não só controlar doenças, mas melhorar a questão da expectativa de vida, da qualidade de vida. E aí foram surgindo outras campanhas, né, que
para conter doenças e uso de vacinas para controlar outras doenças, que foi o caso, por exemplo, da poliomielite, né? E aí aqui no nosso país, a gente tem em 1986 a criação do Zé Gotinha, para disseminar essas campanhas da vacina contra a poliomielite. Em 2014, a gente tem a inserção da vacina contra o HPV, né, no calendário de vacinação, dada para adolescentes, né, para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. E foi uma vacina que teve muitas fake news envolvidas e índices baixos de vacinação por conta dessas fake news, tá? E um outro caso, né, de vacina trazendo benefícios, a gente vê a questão da vacina do sarampo. O sarampo ele foi considerado erradicado aqui no Brasil no ano de 2016. Então, nosso país recebeu até uma certificação de país livre do sarampo. Porém, em 2019, há a perca dessa certificação, porque o nosso país volta a apresentar casos, né, de sarampo, por conta dos índices de vacinação abaixo do esperado para uma cobertura vacinal adequada, que é com mais de 90% das crianças e da população vacinada. Então, com isso, você passa a ter o surgimento, né, o ressurgimento dessa doença e casos de sarampo pelo nosso país. E aí a gente percebe que as fake news, elas estão, sim, ocasionando problemas, né? Índices de vacinação baixo levam ao retorno de doenças que já foram consideradas até erradicadas, como é o caso do sarampo. E aí, novamente, bater naquela tecla, discutir isso, apresentar isso para os seus alunos. Olha, as doenças podem retornar, elas podem se propagar com mais facilidade, né? Quando uma pessoa deixa de se vacinar. Então, as vacinas, elas funcionam como o que a gente chama de efeito rebanho, né? Quanto maior o número de pessoas vacinadas, né, mais chance de diminuir a propagação daquela doença. Tem alguns grupos de pessoas que não podem se vacinar, que é o caso de pessoas imunodeprimidas, mas essas pessoas, elas ficam protegidas automaticamente pela maioria que está vacinada, né? Então, isso que a gente chama de efeito rebanho. E aí, a cobertura de vacinação baixa acaba prejudicando esse efeito rebanho, né? E a qualidade desse funcionamento. E falando em vacinas, né? Qual é o objetivo de uma vacina? As vacinas, elas servem para direcionar uma resposta imunológica, tá? Então, quando o agente infeccioso ele entra em contato, né, com o nosso organismo, uma pessoa vacinada, ela responde produzindo anticorpos, ou seja, proteínas específicas que vão combater aquele agente infeccioso, que vão combater aquela doença. Quando a pessoa não está vacinada, ela não tem a capacidade de produzir esses anticorpos específicos, ela vai levar mais tempo para produzi-los, tá? E aí, por isso, as vacinas são tão eficientes, né, em minimizar também sintomas de doenças e diminuir o risco de óbito. E aí eu separei um videozinho aqui para a gente ver como é feita, né, uma vacina. Vacina. As vacinas. Como se faz uma vacina? As vacinas foram uma revolução para a saúde em todo o mundo. Antes delas, nós não conseguíamos controlar a disseminação das doenças infecciosas. Elas contribuíram com o aumento da expectativa de vida, a diminuição da mortalidade infantil e a erradicação da varíola e da poliomielite. Para se produzir uma vacina, primeiro é preciso estudar o agente causador, isto é, o vírus ou as bactérias que provocam a doença. Os cientistas analisam a composição ideal para que a vacina tenha eficácia, realizando testagem in vitro e em animais. Em seguida, começa a testagem em pequenos grupos de seres humanos para verificar a segurança e possíveis efeitos adversos. Na fase seguinte, é realizada a testagem de eficácia em grupos maiores, e verificando a eficácia, a dosagem e via de aplicação, se por injeção ou gotas.
Na última fase, são realizados testes em milhares de pessoas de diferentes idades, gêneros, cores e nacionalidades. Verifica-se a indução de resposta imune, isto é, se ela estimula a produção de anticorpos que impedem ou reduzem o risco de infecção ou ainda atenuam a gravidade da doença. Todas as informações são recolhidas, analisadas e apresentadas à agência reguladora. No Brasil, por exemplo, quem faz esse trabalho é a Anvisa. Liberada, a vacina começa a ser distribuída e a vacinação, aos poucos, vai diminuindo a circulação do agente causador da doença na comunidade. Quanto mais gente vacinada, mais rápido conseguiremos controlar as doenças. Vacine-se você também. Bom, aqui nesse vídeo a gente consegue ver um pouquinho, né, do processo de produção de uma vacina, então desde a pesquisa até a testagem em humanos e, por fim, né, quando ela passa a ser utilizada e aplicada, né, nos postos de saúde e no segmento das áreas de saúde. Com essa parte da questão da história das vacinas, do processo de produção de uma vacina, alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa? Eu costumo fazer mini curso assim, com essa interação e se as dúvidas for surgindo, a gente já ir respondendo, já ir trocando ideias, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem ficar à vontade. E aí, como a gente viu ali, né, no slide anterior, o sarampo foi uma doença que retornou por conta dos índices baixos de vacinação. Outras vacinas, né, se a gente acompanha na TV, que estão com uma demanda baixa, né, a gente já consegue ver a vacina contra a poliomielite, já consegue ver outros tipos de vacina que estão apresentando cobertura vacinal abaixo do esperado, e o que torna preocupante, né, o risco do retorno de doenças que já estão controladas, tá? Então, na área da saúde, as fake news, elas tendem a ocasionar comprometimento de algum quadro clínico, então o pessoal costuma utilizar receitas da internet, né? Aumento, né? Da disseminação de doenças por conta do não aceite às vacinas e o crescimento do movimento antivacina. O que a gente consegue perceber atualmente é que está aumentando o número de adeptos a conteúdos e a páginas, né, que veiculam informações incorretas sobre vacinas. Então, embora um número de pessoas na população que aceitem as vacinas, que compartilham informações corretas, ainda esteja mais alto do que o público anti-vacina, há um problema porque esse público ele tem ganhado um maior número de adeptos. Então, isso é algo preocupante, porque desestimula, né, a saúde e traz preocupação quanto à questão da disseminação de doenças que já estão controladas, tá? Então, por isso é um movimento tão preocupante, o movimento antivacina. E aí, quando a gente fala em movimento antivacina, como que eles ganharam força, né? Como é que surge esse movimento? Eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, já ouviu falar que vacina causa autismo, né? Ou já ouviu alguém falar sobre. Já viram essa informação em algum local? Vacinas causam autismo. Sim, sim, sim. Geralmente é uma fake news que o pessoal propaga muito quando se fala em vacinação, né? E por que essa notícia ela ganhou tanta visibilidade e tanta força? Em 1998, foi publicado na revista The Lancet. A revista The Lancet é uma revista de alto impacto quando se fala em ciência e saúde, então tem muitos leitores em todo o mundo. E aí foi publicado um artigo que relacionava, né, a vacina tríplice viral, que é aquela que combate o sarampo, rubéola, a causas de autismo. Então, fizeram uma associação dessa vacina com causa de autismo. Posteriormente, 3 anos depois, foi comprovado que o estudo ele foi falseado, né, ele tinha dados incorretos,
esse estudo ele foi retirado da página da The Lancet e foi publicado estudos que mostravam que essa publicação foi falsa, ela foi baseada com informações incorretas, mas o estrago já estava feito, né? E até hoje a gente vê a propagação de notícias, principalmente notícias dos anos 2000 ali, dos anos 98, 2000, que traziam informações baseadas nesse tipo de estudo. Então, até hoje o pessoal resgata algumas notícias daqueles anos para fazer essa relação que vacinas causam autismo. E aí, uma das coisas que a gente olha para ver se uma notícia é fake news ou não é a data. Porque, às vezes, uma informação lá em um determinado período podia ter sido lançada, podia estar em debate na mídia, mas depois passou a informação que estava incorreta, né? E essa informação do incorreta, veja, ela não se propagou com a mesma dimensão que a informação incorreta, né? Que associava as vacinas ao autismo. Então, é de onde surge esse movimento e ele começa a ganhar força, tá? E aí é uma fake news que é importante a gente debater e mostrar de onde ela surgiu e por que ela é falsa, né? Porque foi feita com um estudo falho, um estudo que usou informações incorretas. E aí, já que a gente está falando de fake news, eu preparei aqui uma dinâmicazinha para ver se vocês reconhecem aí algumas notícias fake no meio de algumas notícias verdadeiras, tá bom? Ó, a Márcia falou que ela trabalhou a disciplina de CNT no primeiro bimestre e trabalhou sobre o problema da tríplice para mostrar como a ciência é democrática e pode ser corrigida, né? E é isso mesmo, né? Você teve uma falha ali em um estudo, mas que depois foi evidenciado que estava incorreto. Então, até dá para trabalhar também metodologia científica, né, com esse tema. Então, é um tema que abrange muitas possibilidades. Como é escolhido o grupo para testagem da vacina? Ó, quanto à vacinação para o Covid, eu acompanhei algumas pesquisas, né? E aí, eu lembro que eles convidaram especificamente algumas pessoas profissionais da saúde para participar. Então, desse tipo de vacina, eu lembro que alguns dos convidados foram profissionais da saúde. Agora, especificamente, como é escolhido o grupo de testagem, ele também depende do tipo de vacina, né? Então, depende muito do público que vai receber aquela vacina, tá? E aqui, gente, eu preparei uma dinâmica, né, para a gente reconhecer notícias verdadeiras e notícias fakes. Então, tem os dois tipos de notícias aqui. E aí eu vou mostrar a notícia e eu vou pedir para vocês me falarem se ela é fake ou se ela é verdadeira, tá bom? Vou passar a primeira aqui, ó. Mães denunciam que a vacina contra o HPV matou 3 garotas e deixou 15 internadas no Acre. E aí, quem compartilharia essa vacina como verdadeira? Levanta a mãozinha aí, a mãozinha do Meet. Levanta a mão. Quem compartilharia essa notícia como verdadeira? Se for falsa, coloca aí no chat que é falsa. Fake. Ó, eu lembro que em 2016, 2017, né, saíram muitas notícias que relacionava a vacina do HPV a até distúrbios neurológicos e tudo mais, né? Então saiu em muitas matérias que buscavam investigar esse possível efeito adverso, que depois ficou constatado que não existia e que sim, essas notícias que relacionam vacina contra o HPV à morte, a distúrbios neurológicos, são notícias fakes, tá? Então, essa notícia aqui é uma fake news. Quem compartilhou, compartilhou notícia falsa. E aí, alguns dos elementos aqui, embora pareça, né, uma matéria, alguma coisa
né, com mais propriedade, ela tem alguns elementos de fake news aqui, que é aquela manchete chamativa, né, que a gente chama de clickbait, e o uso de imagens, né, para trazer essa comoção e tentar, né, disseminar com mais facilidade essa notícia. A próxima, essa aqui é uma notícia que eu fiz um recorte, que eu recebi por WhatsApp, então eu recortei a imagem só para a leitura ficar melhor aí, tá? Essa notícia é fake ou é verdadeira? Quem compartilhava essa notícia, levanta a mãozinha aí. Tem algumas pessoas levantando a mão. Alguém acha que é fake ou todos levantam a mão? Ficaram na dúvida? E é aquilo, na dúvida não compartilha, né? Ó, essa notícia, eu vi que alguns levantaram a mão, né? Outros indicaram ali possibilidade de ser fake. Essa é uma notícia verdadeira, tá? Aqui foi uma campanha elaborada pelo próprio Ministério da Saúde e eles veiculavam por WhatsApp, né? Uma imagem com a ideia de enviar por WhatsApp mesmo, para lembrar as pessoas, para reforçar a importância da vacina contra o sarampo no ano de 2019. Então, relembrar o esquema vacinal para crianças e também reforçar essa vacinação para os adultos, porque em alguns locais foi dado dose de reforço, né? Então, foi uma campanha para atingir esse público. E aí, essa imagem é uma imagem verdadeira, tá? O esquema vacinal está corretinho. E quem desenvolveu essa imagem, essa propaganda, foi o próprio Ministério da Saúde. Próxima notícia aqui para a gente dar uma olhadinha. Cientistas alertam sobre novos riscos da vacina tríplice viral. Essa notícia, compartilha, não compartilha? Quem compartilha, levanta a mão. Quem não compartilha, só diz que é fake. Gente, essa notícia também dividiu aqui, né, um pouco os participantes. Tem alguns que levantaram a mão, outros que falaram que é fake. E vamos dar uma olhadinha nela, né? A gente tem uma fonte aqui que é uma fonte, né, imponente, que é a BBC, né? A BBC portuguesa. Ela publicou essa matéria, essa notícia, e no período que ela publicou, estava aquele debate, né, se a vacina contra o sarampo ocasionava autismo. Então, se a gente olhar o ano, a data da publicação foi em 27 de julho de 2002. Então, é aquele período ainda do debate sobre essa vacina, e onde estavam surgindo estudos para reforçar que aquela informação é incorreta, tá? E aí, por isso, a BBC publicou essa notícia. Depois, eles publicaram uma retratação, dizendo que aquelas informações estavam incorretas. Porém, até hoje, como o fake se propaga mais do que a retratação, essa notícia, ela até hoje, ela é usada, essa imagem, e essa notícia, por ter uma fonte, né, que representa a confiabilidade, ela é veiculada em algumas páginas de informação do movimento antivacina, mas é uma notícia fake. E aí os elementos que fazem com que essa notícia seja fake é o período, tá? É a data. É uma notícia ultrapassada e a BBC depois publicou uma retratação informando que aquela notícia não deveria ser levada em consideração, né? Então, isso é uma fake news. E aí, embora a fonte seja relevante, uma coisa que a gente tem que olhar é a questão do período, é a data que foi publicada a notícia também. Vamos à próxima. Aqui outra imagem também,
que eu recebi por WhatsApp e diz assim, ó, o coronavírus, antes de chegar nos pulmões, permanece na garganta por 4 dias. E neste momento as pessoas começam a tossir e ter dor de garganta. E se a pessoa beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre, elimina o vírus. Repasse essa informação e poderá estar salvando vidas nesse momento. E aí? Vou compartilhar essa imagem ou não vou compartilhar? Fake. Essa aqui é a clássica fake news, tá, gente? É aquela que traz informação com imagem e com uso de coisas do dia a dia, com uso de receitas caseiras. Boa parte das fake news voltadas à área da saúde, elas têm esse cunho de trazer receitas caseiras, coisas que você pode fazer na sua casa para resolver problemas, tá? Então, essa notícia é fake. Não tem jeito. Próxima notícia. Mais da metade dos jovens tem HPV no Brasil. E aí? Fake ou verdadeira? Se for verdadeira, levanta a mão e compartilha. Se for fake, só indicar no chat aí que é fake. Alguns levantaram a mão aqui dizendo que é verdadeira, outro que é falsa, e essa foi uma notícia que dividiu opiniões também, tá? Essa notícia eu peguei especificamente do site do Dr. Drauzio Varella, mas se a gente olhar em artigos, tem dados, índices que mostram que mais da metade do público jovem aqui do Brasil, né, dos jovens da faixa etária, que a gente pega ali de 15 a 29 anos, tem HPV. E porque o HPV ele é um vírus que pode ficar incubado, né? E pode passar a vida toda sem manifestar nenhum sintoma. Então, por isso a vacina do HPV ela também é dada ao público jovem, tá? Esse é um dos motivos, por ser um vírus que pode ficar incubado durante boa parte do período de vida de uma pessoa. E essa notícia é uma notícia verdadeira, tá? E aí, mais uma vez, né, reforça que a vacina do HPV ela é extremamente importante e o público escolhido, a faixa etária escolhida, que é o público de adolescentes, é exatamente por isso, para evitar, né, que esses jovens, a manutenção dessa taxa alta. Em países como a Dinamarca, que já tem a vacina do HPV um pouco mais tardia do que aqui no Brasil, né, que começa em 2014, esses índices na população jovem já é bem mais baixo. Então, a gente consegue perceber também a eficiência da vacinação, tá? E essa é uma notícia verdadeira. Dúvida? A Mariana colocou aqui alguma coisa de... Ah, que a notícia deixou na dúvida, né? Ó, próxima notícia. Que eu deixo agora é um infográficozinho para a gente entender quais são os tipos de fake news, tá? Depois tem uma outra noticiazinha só para a gente fechar. Mas existe tipos diferentes de fake news. Algumas delas têm um caráter mais humorístico, outras têm um objetivo mais voltado à questão política, à questão da saúde. Então, conforme o objetivo, elas vão usar alguma tendência, algum tipo mais específico, tá? E aí a gente separa essas fake news em tipos conforme o contexto falso, que é o caso, por exemplo, daquela notícia que fala da relação da causa de autismo ao sarampo, a vacina contra o sarampo, né?
Então, faz essa relação, que é uma notícia fora do contexto, já ultrapassada, mas que até hoje é veiculada. Isso que a gente classifica como fake news de contexto falso. Conexão falsa é aquela que a manchete, que nem como a das mães, né? Mães acusam morte de crianças relacionada à vacina contra o HPV. Então, aquela notícia é o que a gente chama de clickbait. A manchete, ela tem uma informação, mas quando você vai ler o texto, não tem nada a ver. Geralmente, esse tipo de fake news ela é usada muito com famosos, né, para difamar uma pessoa. Então, coloca uma manchete lá e quando você vai ler a matéria, não tem nada a ver. Tem as notícias com conteúdo enganoso, né, que a ideia mesmo é trazer um texto com uma informação incorreta, manipulada. E o conteúdo enganoso e o conteúdo manipulado, eles são parecidos. Porém, o conteúdo manipulado, eles têm até uma imagem, que às vezes não faz parte da informação, mas até a imagem, o áudio ali é para trazer uma tendência de fortalecer uma ideia, um pensamento incorreto. E o conteúdo impostor, que é aquele com o objetivo de difamação. Então, é a ideia de difamar alguém. E aquelas manchetes, né, quando une tudo, que a gente fala que de fato é o conteúdo fabricado. Então, eu pego uma imagem, um texto do zero e eu elaboro tudo ali para divulgar alguma informação, tá? E tem aquelas notícias que a gente fala que é de conteúdo humorístico, que a ideia não é ser uma fake news, é simplesmente fazer uma brincadeira, uma sátira, só que ao tomar uma grande proporção de divulgação, ela acaba se tornando fake news. Então, o objetivo no início não foi se tornar uma fake news, mas durante o processo de compartilhamento com um grande número de usuários, acabou se transformando em uma fake news. Então, existem esses tipos diferentes, e aí a gente pode até pedir para os alunos levarem manchetes, levarem textos em sala de aula, e fazer essa discussão também, né? Ver que dá para trabalhar não só ciências, né, vacinas, mas também trabalhar até linguagens, né, trabalhar a questão de língua portuguesa mesmo. Então, é um tema que tem, assim, grandes possibilidades para se discutir em sala de aula. E a gente consegue reconhecer uma fake news com algumas dicas, né? Ao longo da dinâmica, eu fui passando algumas dicas, mas só para reforçar mesmo, que é olhar a data, né? Que tem aquela fake news, que por mais que seja um site, BBC, um artigo na revista, um artigo em uma revista de ciências, uma grande página de notícias, uma grande fonte de notícias, mas dentro da data, né, ela pode estar incorreta. Então, observar a data da publicação, né, e observar a fonte. Então, é uma dica que a gente tem. Ler o texto completo para não cair naquela fake news do clickbait, né, que a manchete é uma coisa e o texto é outra. E principalmente tomar cuidado com aquelas notícias que chegam através do WhatsApp, né, de Facebook e redes sociais. Até porque as fake news, sua maior disseminação acontece com o uso das redes sociais. Então, sempre pesquisar as notícias que você recebe por esse canal, tá? Uma questão que a gente fala também, quando você recebe, que nem aquela do HPV, né, que ficou na dúvida, é verdade, é verdadeira, será que é fake? É olhar também em artigos acadêmicos, né, então para ver se aquele dado, se aquela informação está correta também, tá? Principalmente quando a gente fala de informações sobre ciências, né, então tentar buscar a fonte mesmo, tentar buscar o artigo original antes de propagar aquela notícia. E para fechar, né, essa discussão, essa aula de hoje, eu desenvolvi algumas atividades para o curso que eu desenvolvi online, né? Tem outras atividades, tem outros jogos, tem outras formas de fazer essa abordagem, mas eu desenvolvi uma trilha, né, um jogo, para ser utilizado em sala de aula e discutir esse tema, vacinas, fake news. Essa trilha ela aborda especificamente um pouco da vacina contra o HPV e contra o sarampo,
E aí também você pode adaptar para falar de outras vacinas, tá? E aí o pessoal do Movimentos Docentes vai enviar esse jogo depois para vocês, tá? Ele está em formato PDF, então a trilha vem bem maior, que eu coloquei só para ilustrar mesmo, para vocês verem como é. E aí no jogo tem as cartas perguntas e tem as cartas surpresa, né? Na carta pergunta, os alunos respondem questões, né, de como funciona uma vacina, qual a importância de manter o cartão de vacinas atualizados. E aí ele vai respondendo, o professor vai mediando e discutindo e vai avançando, né, as casas. E tem as cartas surpresa, que é para fazer essa menção, essa discussão voltada à questão das fake news, né? Então, por exemplo, aqui, você recebeu a primeira dose da vacina contra o HPV, mas não tomou a segunda dose, volte uma casa. Você compartilhou uma fake news sobre vacina, volte 2 casas. Tem também informações como você desmentiu uma fake news, avance uma casa. Então, a ideia é reforçar, né, que essa atenção para as notícias, né, e principalmente discutir essa questão da informação relacionada à vacinação e relacionada à saúde em sala de aula. E aí o pessoal do Movimento Docente vai disponibilizar esse joguinho também, bom? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que a gente tem aqui o governo de São Paulo desenvolveu um site que se chama SP contra o novo coronavírus. Ele está fora do ar por conta do período eleitoral, né? Aí tem que ficar fora do ar, mas depois que passar, ele retorna. Então, você, ao receber uma notícia e querer saber se ela é incorreta ou não, eles têm um Telegram ativo, você enviava a notícia e aí o pessoal te respondia se a notícia era verdadeira ou se era fake. Também é algo muito legal até para usar em sala de aula, né, como um recurso, e para divulgar também para os alunos, para os familiares, né? Está fora do ar por conta desse período eleitoral, mas posteriormente vai retornar. E aqui eu deixei algumas referências que eu usei para desenvolver a nossa aula de hoje. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu agradeço muito a oportunidade. Joana, pode falar. Oi, boa tarde. Meu nome é Joana. Eu também sou bióloga e pedagoga, professora de Ciências da Natureza num colégio particular aqui da cidade de São Paulo. E a gente tem discutido muito no nosso grupo de discussão de ensino de Ciências da Natureza essa questão das fake news, né? E uma coisa que a gente tem visto muito e que é o mais assustador é como as fake news usam dados científicos e a estrutura científica para questionar a própria ciência, né? Então, a gente sempre fala que a ciência não traz verdades absolutas, né? A gente tem alguns paradigmas que podem ser questionados, né? É uma característica da ciência a gente questionar esses paradigmas e poder sempre questionar e tem essa validação dos pares e analisar isso. Outra característica da ciência é o tempo que a ciência demora, né, para desenvolver. E outra característica é exatamente o uso de evidências para embasar a argumentação. E aí, quando as fake news usam dessas características da própria ciência para divulgar uma notícia falsa, é quando a gente está em maior perigo, né? Então, quando as fake news usam do fato dos próprios cientistas estarem fazendo estudos para ver como é a eficácia de uma vacina depois que a gente tem novas cepas de uma doença, como é o caso do coronavírus. Então, quando as fake news usam, olha, os próprios cientistas estão questionando se essa vacina ainda é válida para essas novas cepas. Então, você não deve se vacinar porque ela não é válida, nem os cientistas acreditam, né? Isso é um uso de características da ciência contra as questões científicas, né? Quando a gente vê uma fake news, por exemplo, que fala, olha, a gente tem em tal e tal e tal cidade, mais de 50% das pessoas que morrem de coronavírus ou que vão para a UTI, mais de 50% tomaram a vacina. Se mais de 50% das pessoas que estão na UTI tomaram a vacina, é porque quem toma a vacina tem mais chance de morrer ou de ir para a UTI, né?
esse é um dado verdadeiro, mais de 50% das pessoas que tomaram a vacina das pessoas que estão na UTI, mais de 50% tomaram a vacina, das pessoas que morreram, mais de 50% tomaram a vacina. No entanto, apesar desse dado ser verdadeiro, ele não traz outros dados que são necessários para a gente compreender esse dado, que é, nessas cidades, mais de 90% da população é vacinada. Então, para a gente falar que, bom, pessoas vacinadas têm mais chance de morrer, não é os 50%, a gente tem 90% da população vacinada. No entanto, esse é um dado verdadeiro. Mais de 50% das pessoas que estão no UTI tomaram a vacina. Só que não tem esse outro dado que mais de 90% da população são vacinadas. Então, o uso desses dados, que são dados verdadeiros, né, mas que você precisa de uma visão um pouco mais ampla para compreender eles, usados contra os paradigmas científicos ou as argumentações científicas, são os lugares mais perigosos dessas fake news, né? Porque é isso, se você vê, tá lá na cidade de sei lá o quê, as pessoas que morreram, mais de 50% tomou vacina? Sim, mais de 50% tomou vacina. Agora, mais de 90% da população já tomou vacina. Então, demanda uma análise um pouco mais ampla, né? Então, quando esses dados científicos ou a estrutura científica é usada numa fake news, eu acho que é o lugar que a gente tem mais dificuldade de desconstruir isso. Porque quando a gente tem uma mamadeira de piroca, que nunca existiu, um kit gay, que nunca existiu, é mais fácil de desconstruir. Principalmente quando a gente está falando de alunos, né? Eu sou professora de 9º ano. Então, quando a gente está falando de fake news que são tão absurdas, que não usam nenhum dado, nenhuma questão científica, a gente desconstrói com mais facilidade, apesar disso se espalhar com uma velocidade absurda. Mas quando essas fake news usam da estrutura da ciência para se difundir, eu acho que é o lugar mais perigoso que a gente está, né? Porque você tem que usar a própria estrutura da ciência para desconstruir, é uma coisa muito mais complexa. Então, a gente tem visto com muita atenção essa construção dessas fake news cada vez mais elaboradas e utilizando dessas características da ciência contra a própria ciência. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente e discutir a questão da concepção dessas fake news, como elas são construídas e o objetivo dessas fake news e quem ganha com isso é uma coisa que tem que ser feita na escola. No entanto, não é um trabalho simples, né? Principalmente pensando nos anos mais novos, no estudo fundamental, não é um trabalho simples, é um trabalho que demanda muito investimento e discussão e conhecimento, mas acho que é fundamental que isso seja feito. É isso, falei demais, né? Muito obrigada, Joana, muito obrigada mesmo. Sua fala foi muito importante, significativa. E é isso, né? Onde a gente entra também na questão da alfabetização científica, né? De conhecer o método científico, porque é aquilo, vacinas têm efeito adverso, né? Mas como a gente vai explicar que uma vacina é segura ao mesmo tempo e falar de efeito adverso para um adolescente, né? Que existe essa possibilidade. Então, é um tema complexo também e é um momento que o pessoal se aproveita para uma questão de fake news, né? Teve um caso de efeito adverso agora recente com a vacina contra a poliomielite. Eu já estou consumindo de toda a fonte de informação que vem para tentar, né, caso receba um questionamento em sala de aula, discutir isso. Mas a gente fica com esse tema complexo. Eu vou falar que a vacina é segura, vou falar para o meu aluno se vacinar, mas aí ele me traz uma notícia que tem um fundo de verdade e que como eu vou trabalhar para ele as diferentes dimensões dessa notícia, né? Então, é um tema, assim, que o professor precisa se preparar bastante para discutir, porque aquilo, informação é poder, né? Então, foi o que você falou, quem faz essas notícias? Qual é o objetivo de quem propaga uma fake news também, né? Ó, a Mariana colocou aqui, entendo que é a dificuldade da população na compreensão da pesquisa científica. Professoras, as senhoras acham que a divulgação científica, os trabalhos de extensão ajudaria a diminuir essas incompreensões? Na minha opinião, sim, né? Eu acho que as pessoas, elas deveriam estar mais próximas ao trabalho científico. Porque às vezes você pergunta para alguém, você acredita na ciência? Sim, me diz o nome de um pesquisador, e a pessoa não sabe, né? A última pesquisa científica que você leu, ela não lembra. Então, assim, deixar isso próximo à população traria mais resultados e mais segurança. Inclusive, é o que demonstra até alguns artigos, que quanto maior o conhecimento da população
com relação a questões de saúde, né, a temas, né, não só vacinas, mas qualquer conteúdo de saúde em geral, quanto maior o seu conhecimento e quanto maior é o índice educacional dessa pessoa, ela tende a acreditar menos em fake news. Então, se os projetos de divulgação científica fossem maiores, né, tomassem a dimensão das ruas mesmo, chegasse a uma pessoa mais simples, com certeza traria bons resultados. E aí, em relação à vacina da polio, como podemos proceder? Ó, o que eu estou fazendo, Márcia? Eu estou lendo, né, todas as informações que têm saído, como foi o processo, aí vi algumas notícias referente ao processo da vacina, né, que durante o próprio calendário houve uma troca de uma vacina, né, então isso acabou afetando a questão de saúde do indivíduo que recebeu, da criança que recebeu essa vacinação, e aí eu estou lendo o que sai nas manchetes e estou aguardando aí alguns artigos, né, para pegar uma informação mais completa e verdadeira. O que eu pude ver é que o pessoal está avaliando esse calendário, porque parece que houve algum problema na hora de seguir o calendário de vacinação. Ele deixou de receber uma vacina antes da outra. Então, eu estou acompanhando as notícias para ver aí qual foi, né, a possível causa desse efeito adverso e tentar trabalhar, né, discutir isso com alguém que vai falar que vai deixar de se vacinar porque a vacina ocasiona problemas de saúde. E até porque a gente tem bons resultados também da vacina da polio, né? Foi uma campanha que erradicou uma doença que você tinha crianças que perdiam movimento. A gente tem foto, por exemplo, dos anos 50, 60, e crianças no pulmão de aço, né? Um maquinário para que as crianças conseguissem respirar. Então, assim, a vacina contra a polio trouxe benefícios que hoje as pessoas esquecem, porque é muito... Quem vai lembrar do período que tinha crianças que perdiam movimento, se hoje eu vejo todas as crianças sem esse problema relacionado à polio? Então, assim, é até a questão histórica, o sucesso das vacinas também é uma coisa que dificulta divulgar vacinas. Porque como eu vou falar para alguém que precisa se vacinar contra uma doença que ela não vê mais, né? Então, até isso é algo que pesa também quando a gente discute vacinas. Então, lembrar, acho que uma das formas é também relembrar o passado, ó. Acontecia isso, né? Eu tinha crianças no pulmão de aço, porque não receberam vacina da polio, né? Eu tinha crianças que perderam o movimento. Então, tem até uma campanha do Ministério da Saúde que é de uma mulher, ela falando que ela não recebeu a vacina da polio e ela deixou de andar com mais ou menos 5, 6 anos. Então, trazer essas campanhas também que sensibilizam as pessoas, eu acho que é uma ideia também de como discutir esse tema. A vacina da polio, eu não entendi a pergunta. Seria atualizada quanto ao calendário, quanto ao público que recebe, ou quanto ao tipo da vacina, como a da gripe, né? Que a gente tem a atualização por conta das variantes. Aí eu não... Não, o caso da vacina da polio, da vacina contra o sarampo, são vacinas que são mantidas, elas não recebem atualização, não, até porque esses vírus têm alguma dificuldade para mutação, né? A mutação é mais lenta do que no caso do vírus da gripe, por exemplo, tá? Aí essa, no caso, tem atualização por conta do próprio tipo de vírus que tem mutação mais rápida. E é isso, né? Acho que trazer também esse aspecto histórico é que, assim, por exemplo, a vacina contra o sarampo, né, rubéola, desde quando ela foi desenvolvida, ela não tem uma atualização assim na sequência, né, do vírus utilizada, porque não sofre grandes mutações. É o caso da vacina da polio. Já tem vacinas que elas têm que sofrer atualizações nos próprios componentes da vacina, porque os vírus têm uma mutação mais rápida, tá? Então, aí são diferentes produções para diferentes tipos de vacina. A gente tem até algumas classificações de classes de vacinas que a gente chama. Então, por exemplo, eu tenho a vacina da
do sarampo, que é uma vacina que usa o vírus inativo, né? Então, o vírus, ele diminui, eu atenuo ele para que ele não cause sintomas. Já eu tenho a vacina, que é o caso da gripe, que eu uso uma parte da sequência do vírus. Então, eu tenho que fazer uma atualização também daquela sequência, porque o vírus muda. E aí entra mesmo, Márcia, no processo de produção das vacinas, tá? Aí o pessoal da área mesmo epidemiológica, né, que trabalha com esse tipo de estudo, que tem uma compreensão melhor de como é selecionada, né, essas proteínas, como é selecionado até a classe de vacina, como que eu vou desenvolver aquela vacina. Porque eu tenho diferentes tipos, viva atenuada, vacina que a gente fala recombinante, né, que é o que usa uma parte da sequência do DNA do vírus, vacina de virulência, né, que usa o vírus morto, então não virulento. Então, são diferentes classes de vacinas que existem aí. Peraí, que eu me perdi em alguns comentários aqui. Mas você entendeu? Inclusive, feliz Dia dos Professores, gratidão por termos passado esse momento nesse dia debatendo. Obrigado, Laísa, muito obrigada. Além dos congressos científicos, quais outras ações popularizam as pesquisas científicas? O que eu gosto muito, né, em questões de escola, são as feiras de ciências. Eu acho que é um tema que dá para a gente trabalhar em escola, nas feiras de ciências. Ações de visita a universidades, né, para o pessoal compartilhar um pouco das pesquisas também, pesquisas voltadas à área de saúde. Então, eu acho que são algumas possibilidades, né, da gente mostrar um pouco desse tema. E eu vejo na Feira de Ciências um local também para difundir isso, porque você trabalha não só com o aluno, mas também com a família, né, com os visitantes que vão estar ali. Marina, agora eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi a Marina ou a Joana. Posso chamar a Marina? Chama a Marina porque eu já falei. Marina, pode ficar à vontade. Olá, boa tarde. Mariana. Mas Mariana, tudo bem. né? Mariana, então, professora, eu trabalho com divulgação científica. Eu vi a pergunta da colega e com extensão. Eu sou professora universitária e sou bióloga também. E a gente tem feito vários trabalhos com os nossos alunos que pesquisam na universidade para devolver para a comunidade. Então, dentro da universidade, que é onde a gente tem feito pesquisa científica de qualidade, hoje no Brasil, a gente tem feito canais de divulgação científica no YouTube, Instagram, a gente tem ido à comunidade com feiras de ciências, mostrando a potencialidade dessas pesquisas. A gente tem feiras de ciência nas feiras semanais aqui na comunidade onde eu vivo. Então, eu acho que isso é muito importante e dá para ser feito principalmente no local onde se faz pesquisa científica. Além disso, nas escolas, a gente tem ido às escolas da região para levar para os colegas, professores e para os estudantes tudo que é desenvolvido, tentando também debater a fake news nessas exposições. Então, acho que se a gente tem esse incentivo de ir até a população, tanto no ensino fundamental e médio quanto na graduação, isso já é a divulgação científica, porque o congresso, na realidade, é mais para pares, né? A gente encontra os colegas. Agora, trabalhar com a comunidade, eu acho que é fundamental, e é o que a gente tem feito aqui. Eu sou de Assis, trabalho aqui, e nessa região toda a gente tem tido um super resultado com vários projetos de extensão dos alunos de graduação em contato com a comunidade. Eu queria colocar isso para a colega, que é tranquilo fazer, dá trabalho, mas é tranquilo, e os alunos da gente gostam, tanto que os alunos de ensino fundamental e médio com os quais a gente tem tido contato, eles estão vindo para a universidade para participar das feiras juntos com os alunos de graduação. Então, essa interação é super positiva. Aquilo, né? As feiras de ciências é uma possibilidade incrível, porque você pode, foi o que você falou, pode colocar na rua ali, e quem está passando participa, então
tem uma dimensão incrível. Onde eu me graduei, na UESC, tinha um projeto chamado, acho que ainda tem, Caminhão Consciência. Então, parava o caminhão na rua, montava as barracas, e aí divulgava, discutia ciência com as pessoas que estavam passando ali, que chegava, e o pessoal se interessa, viu? Gente que estava trabalhando, parava e vinha rapidinho. Então, assim, é uma possibilidade incrível, né, de divulgar não só o tema fake news, como tantos outros temas da área das ciências, né? Professora Tamires, muito obrigada, adorei, viu, o minicurso, valeu mesmo. E Joana, muito obrigada pela sua colocação também, achei muito legal. Ela queria falar mais alguma coisa, Joana, pode ficar à vontade. Eu vou um pouco na onda do que a Mariana falou, que eu acho que assim, a pandemia escancarou algumas questões de quem trabalha com o ensino da ciência e de nós, cientistas da academia, que nós fracassamos em relação à alfabetização científica, em relação à divulgação científica. E isso ficou muito escancarado na pandemia, quando a gente tem médicos, por exemplo, que não têm uma alfabetização científica, apesar de terem a formação em medicina, né? Isso ficou muito evidente na pandemia, e para mim, que sou cientista e sou professora de ciência da natureza, isso é bem frustrante, mas mobilizante ao mesmo tempo, né? E aí ficou evidente, acho que isso já é uma coisa que quem trabalha com ensino de ciência, isso já é uma coisa que há muito tempo a gente tem clareza, mas ficou muito evidente na pandemia. Essa necessidade de nós, cientistas, falarmos para a população em geral, e não falarmos para nós, cientistas. Porque falar de cientista para cientista é muito fácil, né? Então, na hora que eu estou num congresso falando da minha especialização, que é ecofisiologia de sei lá o quê, para outras pessoas que trabalham com isso é muito simples, né? Agora, eu saí dessa minha ciência para cientistas, da minha ciência básica para cientistas que trabalham com isso, e para a população em geral, tem um passo a mais, né? E isso é fundamental. Então, na hora que a gente vê alguns cientistas fazendo isso, e esses programas que vão levar essa ciência para a população em geral, para o ensino fundamental, para o ensino médio, e tirar o cientista daquele lugar de cientista maluco, né? E trazer a ciência para um lugar possível para meninas e não só para meninos, para alunos de qualquer classe social, cor, orientação sexual, seja lá o que for, e tirar a ciência desse lugar de homens brancos que fazem ciência, né? Homens brancos europeus que detêm o conhecimento científico até hoje, mesmo tendo morrendo há 200 anos. Eu acho que esse papel de divulgação científica e das pessoas que trabalham com educação na área de ciência da natureza é muito importante. Né? Tornar esse fazer científico acessível a todos, e além de acessível, compreensível, né? Porque senão a ciência são aqueles caras da academia que estão fazendo no laboratório. Eu que estou aqui no ensino fundamental não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui decorando o que é uma mitocôndria, né? E qual é o significado de decorar o que é uma mitocôndria se eu não entendo o fazer científico? Se o fazer ciência está tão distante de mim e está lá só com aqueles homens brancos nos laboratórios. Então, eu acho que essa responsabilidade de divulgar ciência e esses trabalhos todos que a Mariana falou, por exemplo, é uma responsabilidade muito grande de quem trabalha com isso, né? E não é simples, mas, de novo, é uma coisa que é muito gratificante e envolve as pessoas, porque, igual você falou, né, desse ônibus consciência, é encantador, gente. O mundo da ciência é encantador. Eu sou uma bióloga babona, né? Eu acho maravilhoso, assim. Acho que é impossível não se encantar com o conhecimento, com o entendimento dos fenômenos. Então, cabe a gente conseguir envolver todo mundo. E todo mundo tem a possibilidade de entender ciências e fazer ciência. Né? Independente do caminho profissional que vai tomar, entender isso e fazer ciência é uma coisa que é possível para todo mundo. E cabe a gente, cientista, parar de falar só para cientista, porque é muito mais fácil e conseguir conversar com todo mundo, né? Mas é um desafio. Concordo muito, Joana, né? A gente tornar isso possível, né, em diferentes espaços e é um desafio, né? Mas acho que juntos, né? Que nem a gente compartilhou aqui diversas formas de como levar isso
o espaço escolar e para outros espaços além da escola. Então, esse momento também fortalece esse tipo de discussão, né? E como a gente pode se preparar para discutir fake news, para informar alguém sobre a importância de vacinação e para atingir todos os setores da sociedade. Porque é aquilo, um aluno, isso aí que a professora está falando, eu não vou usar, né? Mas como eu não vou usar, eu não vou me vacinar, eu não preciso entender o que eu estou fazendo, porque aquilo é importante para mim, é importante para o meu vizinho. Então, sim, você vai usar isso no seu dia a dia. Acho que é trazer esse como também, né? Como a ciência está tão perto de mim, eu não vejo, né? Como eu não percebo onde a gente está errando em trabalhar esses assuntos em sala de aula. Então, é pensar sobre isso também, né? Trazer aquilo próximo para o aluno, para ele perceber que, sim, ele pode cair numa fake news ali e ter prejuízo relacionado à saúde. Se ele compreende aquilo, já se torna diferente. Então, trabalhar esse conteúdo em sala de aula visando o aluno, né, protagonista, e visando a compreensão do papel dele social, né? Que não só, vou decorar aqui, responder a prova e acabou, né? Não ter esse objetivo com o ensino de ciências, até porque eu acho que foi o que você falou, ciências é encantador. Eu lembro a primeira vez que eu olhei no microscópio, foi na escola, eu fui fazer biologia por isso. Então, eu quero que os meus alunos eles tenham um olhar, algo que marcou, que foi inesquecível para eles, e essa paixão pela ciência, né? Porque é algo que a gente desenvolve, né? A gente desenvolve paixão pela história, pela ciência, então desenvolver isso também. A Márcia falou aqui, Joana, concordo muito com a necessidade de sair dos laboratórios e ir à escola, principalmente na periferia. Obrigado aqui pelo minicurso. Boa tarde, Elane Cunha Moraes. A Elane está passando o nome dela, acho que para o pessoal. Elane, não tem lista, tá? Os minicursos não tem lista de presença, tá bom? Então pode ficar tranquila. Obrigado. Obrigada também, Lucília. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, compartilhar alguma experiência, pode ficar à vontade, tá bom? Aí, temos a Márcia. A Márcia, né? Márcia, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Márcia, eu sou bióloga, professora de biologia, e eu trabalho no estado, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, aqui. E a área que eu atendo, né, onde que eu trabalho, é uma área de periferia, bem periférica mesmo. É uma região bem carente, sabe? A gente tem, assim, uma prevalência muito grande de igrejas, de desemprego e de tráfico, muito intenso, a ponto da gente ter que fechar, não é dentro da vila, mas numa área, tem um bairro que é um bairro bom, mas atende os alunos dessas vilas, a ponto que a escola tem que fechar em alguns momentos, porque a vila está fechada, né? Então, só para vocês entenderem o entorno que eu trabalho e o público que eu atendo, né? São esses alunos que frequentam a escola que eu trabalho. Então, a gente perde, a evasão é muito grande, a gente não tem microscópio na escola, a escola não tem feira de ciências. Por que não tem feira de ciências? Porque feira de ciências tem gasto, né? E os meninos não têm dinheiro. Então, tudo por conta da verba da escola, a gente também não consegue. E acaba que o professor, ele fica muito sobrecarregado por ele ter que atender a sala e ainda ter que fazer tudo, praticamente, pelos meninos, porque os meninos, por si só, eles não conseguem se organizar, eles não têm esse costume. E a gente teve num ano de 2018, ou 2017, eu não me recordo, uma verba que veio, eu nem sei te falar de onde, mas a escola ofertou essa verba, e assim, a gente teve muito ônibus para levar os meninos de terceiro ano do ensino médio para as feiras de profissões, né? Aqui se diz feira de profissões, eu não sei como que vocês chamam aí em São Paulo, mas são as feiras que ocorrem nas
nas universidades, nas faculdades, que tem o objetivo de divulgar mesmo os cursos, né, dessas instituições. E eu consegui levar em muitas faculdades, tanto públicas quanto privadas. Algumas universidades privadas até mandou o ônibus para a gente. E nesse ano a gente teve 3 alunos aprovados na Universidade Federal de Minas Gerais. E isso foi um ganho inédito, coincidência ou não, porque esse ano, por exemplo, a gente não teve nenhum aluno inscrito no Enem. Sabe? Então, eu acho que realmente estimular o aluno da escola a conhecer a ciência, eu acho que é fundamental. E eu concordo muito com a Joana. Houve uma falha muito grande na divulgação científica, houve por parte dos pesquisadores, houve por nossa parte, porque eu não sou pesquisadora, eu trabalhava na saúde pública e trabalho no Estado também. Então, essa falha foi muito grande, foi uma falha nossa, tanto dos professores universitários quanto dos professores de colégio, né, em fazer essa divulgação, e é exatamente esse negacionismo que foi implantado no Brasil, veio num momento exato que a gente distraiu mesmo, a pronto da gente não estudar mais dentro de sala de aula o cartão de vacina dos meninos, né, que era coisa que a gente fazia, era isso que eu queria dizer. Professora, atente a mensagem da Joana Rocco. Eu vi aqui agora, assim, Alcídio. A Mariana, inclusive, falou aqui, Márcia, ela deixou o e-mail dela e ela deixou uma sugestão de que tem como fazer feira sem recursos. Inclusive, eu vou deixar o meu e-mail também. Eu tenho até algumas sugestões também, né, para feiras, onde a gente não demande de tantos, né, de recurso financeiro. A Márcia levantou a mão, vou passar a palavra para ela, acho que para ela explicar um pouco também, e vou aproveitar para deixar o meu e-mail aqui também, para até passar alguns materiais depois e tudo mais. Oi, Márcia, tudo bom? A gente consegue fazer sim, fica tranquila, meu e-mail está aí, a gente pode vir a conversar. Hoje eu tenho recurso para fazer, mas eu já passei muita dificuldade na periferia de São Paulo, também dando aula para colégios, sem nenhum recurso, mas tentando fazer, numa condição parecida com a tua aí, em Minas, sem condição de fazer alguma coisa muito grande, mas a gente consegue envolver os alunos. Dá um pouquinho de trabalho, mas o meu e-mail está aí, se você quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Eu quero sim, Mariana, muito obrigada, viu? E a gente vai entrar em contato, porque eu sou bem mobilizadora, sim. Que bom, que bom. Faremos, então, contato. E professora Tamires, vamos todo mundo, então. Joana, Tamires, Márcia, pessoal que está ouvindo, para a gente fazer essa divulgação da ciência, para que as fake news, pelo menos, diminuam um pouco, né? Obrigada, Mariana, muito obrigada. E vamos fazer sim, com certeza. Eu deixei o meu e-mail aqui também, a Joana deixou o e-mail dela, e é aquilo, né? Quando a gente compartilha, a gente consegue mobilizar e fazer um projeto. Dá trabalho, né? Como a Mariana falou, dá trabalho, mas a gente consegue e consegue desenvolver bons projetos. Alcídio, alguém levantou a mão, eu não... Parece-me que não. Ah, sim. A Márcia Bem, deixou o já e-mail falou. aqui também, ó. Deixou o e-mail no chat. Bom, gente, eu gostaria de agradecer mesmo esse momento, né? Que a gente pôde compartilhar um pouco, né, de como reconhecer uma fake news, como, né, possibilidade de trabalhar o tema aí em sala de aula. E eu passo a palavra agora para o Alcídio. Foi um prazer compartilhar esse momento e também aprender, né? Que nem a Mariana, a Joana trouxeram bastante contribuição aqui para o minicurso, eu agradeço bastante. Muito obrigado, professora Tamires de Oliveira. Foi um prazer enorme, foi com muito gosto que ouvimos atentamente a sua locução, falou-nos aqui de forma muito clara sobre o que é que significa fake news,
não é? As falsas notícias, para além de nos explicar de forma tão clara como a água, também percebemos um pouco sobre a história, portanto, da produção das vacinas no contexto do Brasil. A professora Tamires também falou um pouco sobre os exemplos ou os tipos de fake news e das real news, eu agora adiciono, as falsas e as verdadeiras notícias. Aprendemos também bastante, portanto, nesta interação sobre quais são as etapas de produção das vacinas. Não menos importante, falou-nos também sobre como identificar as falsas notícias. Uma nota a sublinhar, talvez no meu entender, eu anotei muitos comentários e algumas perguntas de provocação, mas depois a plenária, quando fazem a interação, acabam por ser telepáticos, não é? Então eu não vou perder muito tempo indo por aí, mas gostaria de partilhar aqui a ideia que eu levo, não é? E eu acredito que muitos também carregam depois dessa interação, é que nós precisamos trabalhar seriamente na questão da prevenção primária às fake news, no sentido de difundir informação nas escolas, não é? E também nas organizações, que é para permitir que as pessoas estejam suficientemente informados sobre o que é uma notícia falsa, porque acreditamos que grande parte das decisões que nós tomamos sobre adesão ou não das campanhas das vacinações depende do nível de informação que nós temos sobre o significado daquela intervenção de saúde. Portanto, quero aproveitar mais uma vez para agradecer à professora Tamires e agradecer também a todos e a todas, aliás, a todas e a todos que vivamente participaram e deram vida a este momento. Professora Tamires, se não tiver alguma coisa a dizer adicionalmente, eu acho que disse muito bem, então nós podíamos encerrar por aqui para seguirmos com a apreciação de outras plenárias. Eu só gostaria de agradecer mesmo ao Cídio, pessoal, muito obrigada. Não tenho mais colocações, foi muito bom participar desse momento com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. tchau. Tchau. Vida a todos. E adquiram as vacinas, por favor. Tchau, gente. Obrigada.